Shalom! Sejam todos bem-vindos a mais desta aula aqui, a mais este novo programa do canal. Eu sou o Ziel Malar e hoje vamos falar sobre o Zohar. Uma das principais obras literárias da Kabbalah. Mas o que é o Sefer HaZohar, o livro do esplendor, o livro do Zohar? Bom, essa grande obra cabalística, existe já há 2000 anos e ela foi compilada pelo grande sábio, grande rabino Shimon Bar Yochai. É um grande nome da Kabbalah. Ele foi discípulo de ninguém menos do que o Rav Akiva, também outro grande cabalista, grande erudito de Torá. E são pessoas que trouxeram muita luz ao nosso mundo, muito conhecimento. E por que eu digo que o Zohar, porque eu digo que o Rav Shimon, ele compilou o Zohar e não escreveu o Zohar? Justamente porque esse conhecimento, ele foi passado a Moshe, o Moshe Rabbeinu, Moshe nosso mestre, no Monte Horeb, no deserto do Sinai, junto com a Torá. Então nós sabemos que existem duas Torá, que seria a Torá escrita e a Torá oral. Quando Moshe recebeu toda essa luz, todo esse conhecimento, e uma parte foi escrita e a outra parte foi oral. E essa oralidade, ela não era escrita, justamente ela era passada de mestre a discípulo através de gerações. Então, quando Moshe Rabbeinu desceu do Monte Sinai, ele passou a Torá escrita para o povo e juntamente toda essa instrução oral. E isso foi sendo passado através dos sacerdotes, através de séculos de gerações para o povo israelita. E justamente esse conhecimento, através de alguns tempos, em determinados períodos históricos, o povo judeu também sofreu muitas perseguições. Então, para que esse conhecimento não se perdesse na mente, na boca dos nossos mestres, justamente eles compilaram tudo isso em obras literárias, como a Mishnah, como o Midrash, como também o Talmud e como o Zohar. Então o Zohar ele foi compilado pelo Rav Shimon há 2000 anos atrás, mas esse é um conhecimento que veio desde lá de Moshe. Então nós sabemos que a Kabbalah, a Torá, ela possui 4 níveis de leitura, que seria o Pshat, o nível mais literal, o Remes, seu nível alusivo, onde a gente vai fazendo estudo e interpretações correlacionando com outras partes da Torá, com outras partes de outros livros também, como os profetas, as escrituras. Depois temos o seu nível filosófico, que seria o Midrash, onde a gente traz uma luz maior sobre aquela parte literal. E por fim o Sod, que seria o segredo, o mistério, é onde está contida a Kabbalah. Então a gente estudar a Torá apenas em seu nível literal, com certeza nós vamos cair em muitos erros. Porque lá está escrito que é para usar o Talit, por exemplo, mas ele não dá especificações de como fazer isso. Usar os Tefilin também não tem muitas especificações. Tudo isso foi dado oralmente e passado através das gerações. Justamente com todas essas perseguições ao longo de vários séculos, várias gerações, então esses conhecimentos foram sendo compilados. O Rav Shimon, em um desses períodos de perseguições, ele justamente junto com os seus discípulos, compilou todos esses ensinamentos, todo esse conhecimento e também recebeu muito mais luz, recebeu muito mais conhecimento. Isso foi sendo passado e mais ou menos no século XIII, o grande Rav Moshe de Leon trouxe à tona, trouxe ao público esses escritos. Então muitas pessoas vão dizer que foi o Rav Moshe de Leon que escreveu o Zohar, mas nós sabemos que não, pois existem indícios muito tempo antes do Moshe de Leon de cabalistas falando coisas, se referindo a coisas que já existiam no Zohar. Então nós sabemos que esse é um conhecimento mais antigo. E justamente o Zohar ele vai elucidar toda a Torá. Quando eu falo Torá aqui, estou me referindo justamente aos 5 primeiros livros, o Pentateuco, os 5 livros de Moshe. Então, o Zohar ele vai trazer essa mística, esse conhecimento oculto dentro desses 5 livros. Mas nós temos também outros tomos, como, por exemplo, a literatura Halot, que seria dos palácios, aquela que retrata sobre a Merkavá, também está contida no Zohar. Nós vemos, por exemplo, o Zohar Hadash,
seria um novo Zohar, né? Escritos que foram encontrados depois. Nós temos também o Tikkunei Zohar, que é uma obra muito profunda que vai trazer várias outras elucidações que não estão dentro desse, digamos, Zohar mais original. Tem o Sitrei Odiot, que seria um outro Zohar que fala sobre a mística das letras, o poder das letras hebraicas. Então são várias obras que nós temos dentro do Zohar que vão trazer uma luz muito grande, um conhecimento muito oculto. E se a gente pega essa literatura para ler hoje em dia, é algo muito complexo, né? Uma literatura que tem uma linguagem muito antiga. Para a gente conseguir entender isso, nós temos que estar imersos dentro desse mundo do estudo da Torá, do estudo de um Humash, do Rashi, por exemplo, que ele vai elucidar versículo a versículo. Temos que ter estudado o Midrash também, o Talmud. Então, é uma obra que você necessita ter um grande estudo, um grande aprofundamento e ter também um mestre, um professor que vá te guiar nesses ensinamentos, que vai elucidar isso. No decorrer do tempo, nós tivemos grandes cabalistas como Itzhak Luria, por exemplo, que ele trouxe... Ele não é que ele reescreveu o Zohar ou trouxe suas próprias interpretações, mas ele explicou o Zohar. Ele destrinchou e explicou coisas à sua época. Então, nesse momento, houve como se fosse uma nova injeção de luz no mundo, justamente porque aquele conhecimento do Zohar já não estava mais acessível ao povo. Nós tínhamos decaído um pouco mais, digamos assim, né, a queda das gerações, e aí era necessário uma nova luz. Então o Rav Itzhak Luria trouxe essa luz e elucidou muitas coisas que estavam ocultas ainda ao nosso conhecimento. Séculos depois, o Rav Yehuda Ashlag, o grande Baal Hassulam, ele trouxe uma nova elucidação, destrinchou ainda mais sobre o Zohar e sobre os escritos do Itzhak Luria. Isso ficou muito mais claro. E desde o Rav Ashlag, a Kabbalah, né, nós sabemos que a Kabbalah está aberta ao público. Esses grandes mestres recentes dizem que quem que pode estudar Kabbalah hoje em dia? Todo mundo, qualquer pessoa. Você não precisa necessariamente ser judeu, você não precisa necessariamente estar atrelado à religião, mas você tem que ter esse desejo de encontrar a luz, você tem que sentir essa afinidade com a tradição. Então, por mais que você não seja judeu, ainda assim é obrigatório que você faça todo esse estudo de Torá, do Midrash, de toda essa tradição para poder contextualizar e entender o Zohar sem criar interpretações falsas. E também é necessário de um mestre, de um professor que vá te guiando. Assim como eu tive nos meus anos de estudo e ainda tenho muitos professores que me guiam nos estudos do Zohar, é necessário que a gente faça esse estudo pautado e não por conta própria. Então ela é uma obra muito sagrada, muito complexa, completa também, e que vai trazer grandes ensinamentos cabalísticos para nós, muita luz na nossa vida. E justamente visando isso, com a divina bênção de Hashem, estou iniciando esse programa para trazer um pouco desse conhecimento que eu tenho, que já adquiri através dos meus anos de estudo e acompanhamento com grandes mestres, grandes rabinos, e com isso eu vou trazer um pouquinho dessa luz pouco a pouco para vocês, para que a gente possa elucidar também muitas questões da Kabbalah. E hoje, para iniciar esse programa, iniciar essa aula, eu vou trazer um pequeno ensinamento do Zohar Hadash, que é justamente sobre Bereshit, na parte inicial, né, na criação de Adão e Havá, e com a história da serpente. Então nós sabemos, e principalmente o Zohar nos ensina isso, que a gente não deve interpretar a Torá em seu nível literal. Quando a Torá foi escrita e foi repassada, foi recebida, todos esses conhecimentos, ensinamentos, tudo isso era dado através de parábolas, de metáforas, de histórias. Então, não necessariamente que isso aconteceu de fato. Adão e Eva, toda essa história do fruto da árvore da vida, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nada disso aconteceu nesse plano físico. Isso não aconteceu no mundo, no planeta Terra. Isso aconteceu em níveis espirituais e nós utilizamos toda essa simbologia para conseguir compreender o que foi isso, como aconteceu isso e o que isso quer nos ensinar, que é a principal missão, né, o principal objetivo
do escrito de Bereshit, do Gênesis, então sabemos que Adão e Havá, Adão e Eva, foram criados na sexta-feira, né, de acordo com toda a simbologia de Bereshit, e eles foram criados costas com costas, eles estavam de costas um para o outro. O que isso significa na Kabbalah? Que havia uma troca de energia, mas que era muito pouca, pois a energia, a luz que emana pela frente é muito maior do que a luz que emana pelas costas. Isso nos remete a um conceito do Zeir Anpin e da Nukva. Mas o que é isso? O Ziel não estou entendendo mais nada. Deixa eu explicar. Então, na Kabbalah, nós já vimos sobre a árvore da vida. Inclusive, aqui no canal temos um vídeo sobre isso, desvendando os mistérios da árvore da vida. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para que vocês possam acessar e entender um pouco mais. E se faz super necessário ter esse conhecimento, entender o que é a árvore da vida, para conseguir entender essa aula. Então, se vocês não sabem, volta lá, dá uma olhadinha, entende melhor o que são as sefirot, o que é a árvore da vida, e a gente vai conseguir entender melhor esses conceitos aqui. Então, o conceito de Zeir Anpin e de Nukva, Zeir Anpin é um conjunto de sefirot, chamado na Kabbalah de Partsuf. Então, o grande Itzhak Luria, ele trouxe esse conhecimento dos Partsufim, né, que são os rostos, que são conjuntos de sefirot. Então, o Partsuf de Zeir Anpin, que significa o pequeno rosto, ele seria correspondente a sefirot de Hesed até Yesod. E a Nukva representa, então, Malchut. Zeir Anpin é um aspecto masculino e Nukva é o aspecto feminino. Então, Zeir Anpin, ele dá luz para Nukva. E justamente essa troca de energia, quando Zeir Anpin e Nukva estão costas com costas, não há troca de luz. A Malchut não recebe essa luz das outras sefirot. E quando elas estão de frente, é quando há o que chamamos na Kabbalah de Zivug, seria algo como adesão ou cópula, referente quase a uma relação sexual. Dentro da Kabbalah, nós temos muitas nomenclaturas que nos remetem a essa relação sexual. E até mesmo dentro do Cântico dos Cânticos, né, do livro do grande rei Salomão, o Shir Hashirim, ele é um livro que tem muitas conotações assim, justamente por se tratar de uma energia que na nossa concepção, na nossa mente, a gente consegue entender como o ápice do prazer, o ápice da alegria, do êxtase, né? Então, muitas vezes a Kabbalah se usa dessa terminologia para conseguir explicar esse êxtase espiritual. Então, quando Zeir Anpin está de costas para a Nukva, não há troca de luz. E quando estão de frente um com o outro, há essa troca. E justamente isso está dentro da história de Adão e Havá. Quando eles estavam costas com costas, não havia essa troca energética. Mas voltando ao conceito principal de Adão e Havá, eles estavam nesse processo de tikkun espiritual, né? Eles estavam já num nível espiritual superior e estavam fazendo o tikkun das sefirot. Justamente sabemos da quebra dos utensílios, todos esses processos. Se você não sabe, indico que você entre no Centro de Estudos Shalom, né, no Shar Shalom, o Portal da Paz, onde lá eu dou todas essas aulas sobre Sefirot, a árvore da vida, todos os conceitos dos Olamot, dos mundos da Kabbalah, todo esse conhecimento muito mais profundamente. Então eles estavam reparando a Sefirot uma a uma, começando de Malchut até subir. Então eles iam reparar uma a uma até chegar em Hesed. De Hesed, aí sim eles passariam a Da'at, que é o conhecimento, e partiriam para Binah, que é um mundo superior. Eles deveriam se tornar mestres da árvore da vida, para aí sim passar por Da'at. E o que é Da'at? Justamente é a Etz Da'at, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles poderiam, no Shabat, comer desse fruto, pois já estariam preparados, eles já teriam se tornado mestres. Nós sabemos na Kabbalah que ao dominar as 7 sefirot inferiores, que é de Hesed até Malchut, as 3 sefirot superiores, elas automaticamente emanam sua energia, né? Então, quando a gente chega em Hesed, automaticamente, se a gente alcançou a perfeição nessas 7 inferiores, nós já vamos automaticamente para as superiores, né? Nós já alcançamos um nível espiritual muito superior. E é justamente isso que a gente trabalha lá dentro do Centro Shalom, tanto a nível teórico, meditativo e prático também, para que a gente possa alcançar esse nível espiritual superior, trabalhando com a Sefirot.
E foi nesse momento, quando eles estavam em Gevurá, né, a Kabbalah vai nos dizer que eles estavam no nível de Gevurá, já próximo de finalizar a sexta-feira, né, próximo para entrar o Shabat, que a serpente, então, ela veio fazer essa proposta indecorosa, né, para Eva. E a serpente, ela justamente tem esse símbolo porque ela anda serpenteando, podemos dizer assim, né? Ela não anda reta, ela anda se esgueirando, se rastejando. Tudo isso traz um simbolismo para nós. A cobra, ela também troca de pele. Tudo isso é simbólico. A serpente, na história de Adão e Havá, ela representa o Satã, o opositor. Se você quer entender um pouco mais sobre a serpente, o opositor, também temos um vídeo aqui no canal que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é O Demônio Está em Você. Lá eu falo sobre Lúcifer, falo sobre essa ideia do opositor, do Satã, e explico isso com muito mais claridade à luz da Kabbalah. E justamente a verdade, ela deve ser o nosso veículo. Isso que a Kabbalah nos ensina, que ela deve ser o veículo para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. E não a verdade ser o objetivo. A verdade deve ser o veículo. E justamente, se a gente observa bem a história, o livro de Bereshit, nós vemos que o opositor, que é a serpente, ela não mente completamente. Ela se utiliza da verdade para carregar as suas mentiras. Como, por exemplo, quando ela chega em Eva, ela vai dizer que eles podem comer desse fruto, que não havia nenhum problema deles comerem desse fruto. E aí Eva responde que não, se a gente comer, nós vamos morrer. E aí a serpente diz para ela, obviamente, claramente vocês não morrerão. Porque, de fato, se eles comessem, eles não morreriam naquele momento. Mas eles perderiam a imortalidade que eles tinham naquele estado de graça. Então eles iam cair de um estado e iam conhecer a morte. Por mais que o seu espírito continuasse imortal, eles um dia morreriam. Então ela se utiliza de artimanhas, da gramática, para enganar. Então Eva, nesse momento a Kabbalah nos ensina que nasceu a morte. Porque a Eva, ao invés dela dizer, não quero mais falar com você, vou buscar a luz, vou falar com o Criador, vou fazer uma meditação, vou entender melhor, ela quis mentir também para ter um argumento a mais sobre a serpente. Então ela disse, não, Deus disse que a gente sequer pode tocar nesse fruto, que nós morreremos. Hashem em nenhum momento disse que não poderia tocar. Está claramente escrito que eles não poderiam comer desse fruto. Assim como também a serpente disse a ela que Deus não queria que eles comessem do fruto, pois se eles comessem, eles se tornariam uma divindade, e Deus não queria concorrentes. Isso também não era uma mentira totalmente de fato, pois o que representa essa história? Eles estavam fazendo o Tikkun. Quando chegasse no Shabat, eles estariam, como já mestres da árvore da vida, comeriam do fruto do conhecimento do bem e do mal no Shabat, e aí sim entrariam no Shabat já nesse nível superior. Eles iriam conseguir alcançar um nível muito supremo, eles seriam como divindades. Mas isso era o desejo de Hashem. E justamente a serpente usa disso para trazer argumentos, né? Criar uma discórdia, criar um ciúmes, uma inveja. Se utiliza de todos esses sentimentos negativos que têm relação com o desejo de receber para si. A Eva, Havá, representa um aspecto feminino, e o aspecto feminino na Kabbalah também é o desejo de receber. Nós sabemos que todas as sefirot da coluna esquerda da árvore da vida, elas são uma energia feminina, uma energia receptiva. A energia masculina, que está atrelada à coluna da direita da árvore da vida, é uma coluna expansiva, de doar. Ela dá energia e a outra parte da árvore da vida recebe isso. E organiza, né, etc. Cada um tem as suas funções. E aí, justamente, nesse momento que eles estavam em Gevurá, e Gevurá já é o desejo de receber, a serpente se utilizou de toda essa energia para jogar contra eles. Então, nesse momento que a serpente falou tudo isso, a Eva falou assim, que história interessante. Adão, venha cá. Olha só o que essa serpente está contando, essa história, veja bem. Acho que a gente poderia acreditar nela, tá bonita, um sorriso bonito, tá bem arrumadinha. Acho que ela tá falando a verdade. Então, eles foram lá,
e comeram desse fruto, né, do conhecimento do bem e do mal. E aí sucedeu toda a história. Nesse momento, a Eva, ela deveria ter parado, não deveria ter continuado conversando com a serpente, e ela deveria ter buscado a luz antes de tomar uma decisão. Ela deveria ter buscado essa claridade espiritual antes de comer do fruto ou antes de chamar Adão. Então ela deveria ter buscado a Hashem, ter buscado a luz para se iluminar e aí sim tomar a decisão correta. Aqui já vem um ponto, um ensinamento muito profundo na nossa vida. Porque às vezes nós estamos frente a uma dificuldade ou frente a uma briga, alguém te chama de idiota, de burro, né? Ou alguém te fala alguma coisa que te joga lá embaixo. Ou você está numa situação de vida que você não sabe o que fazer e está numa situação conflituosa, e você não sabe se está agindo corretamente, se está sendo desonesto, qual que é a atitude correta. Então, nesse momento, as pessoas, boa parte das pessoas, elas pensam com a sua própria mente, que é a serpente. Quando pensamos com o ego, nós estamos pensando com a serpente. E tomam uma decisão que às vezes vai trazer consequências totalmente ruins. Né? Isso é a queda, isso representa a queda. Quando nós, diante de uma circunstância de dificuldade, a gente toma uma má decisão que vai trazer uma queda espiritual para nós. Então, nesse momento, nós devemos buscar a luz, escanear o Zohar, ler a Torá, fazer uma oração, fazer uma meditação, tentar se conectar com algo superior e refletir sobre isso. Esperar essa inspiração divina na nossa mente, né? Para que a gente possa medir tudo com uma boa balança e chegar numa conclusão que esteja mais próxima da luz. Essa é uma das principais lições que podemos tirar dessa parte da história. Até mesmo quando queremos iniciar novos projetos, um novo trabalho, fazer alguma mudança, a gente deve procurar a luz e utilizar a lógica da luz contra o oponente e não a lógica do oponente contra ele mesmo, que foi o que Eva fez. Ela tentou utilizar as mesmas artimanhas do oponente contra ele e acabou caindo espiritualmente. Então, se ela tivesse se utilizado da luz, se ela tivesse se utilizado da plena verdade, ela não teria caído nesse estado. E não teria também arrastado Adão, que no fim acabou tomando a mesma atitude que Eva, pois tinha também esse desejo de receber para si. O Zohar nos ensina que nesse momento que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles se tornaram como uma espécie de animais, né? Desculpa até o termo, mas pareciam como se fossem drogados. Óbvio, o Zohar não fala isso, né? Mas estou trazendo numa linguagem mais clara, como se eles fossem drogados, viciados, assim, que eles não tivessem um mínimo do controle do que eles estavam fazendo, e eles queriam cada vez mais sedentos pelo fruto daquele conhecimento, né? E foi nesse momento que houve uma explosão de conhecimento e tudo ficou muito confuso, e eles se deram conta da questão do gênero, de serem animais agora, então eles tiveram as relações sexuais. E também sabemos que a serpente, ela possuía o gênero masculino e o gênero feminino, e cada um desses gêneros se relacionaram com o aspecto feminino da serpente, se relacionou com Adão, e o aspecto masculino com Havá. Nesse momento, eles se revestiram com a pele da serpente. E a Kabbalah nos diz que a única coisa que sobrou do nosso corpo antigo, né, de Adão e Havá, são as nossas unhas. Por isso que elas são bem lisinhas, algo bem, assim, digamos, limpo de se tocar, né? Diferente da nossa pele, que é um pouco mais áspera. Então, eles se revestiram com isso, né? E por que a Kabbalah nos fala das unhas, da ponta dos dedos? Porque as mãos, com as mãos, as nossas mãos estão relacionadas com os atos, com o que a gente faz, com o que a gente constrói. Isso é Malhut, é ação. A ponta dos dedos é Malhut de Malhut. E nós sabemos que em Malhut existe julgamento. Então, a Malhut de Malhut é julgamento do julgamento. Então, essas unhas, na verdade, o que sobrou do corpo de Adão e Havá, é uma forma de proteção desse julgamento. E aqui a gente até pode fazer a referência ao Netilat Yadayim, que fazemos todas as manhãs e sempre de qualquer operação, meditação, oração, que a gente vai fazer para purificar as nossas mãos, certo? Quem quiser também aprender a como fazer isso, tem um vídeo aqui no canal, que também vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Então, quando eles entraram no Shabat, né, no sábado, que eram para alcançar esse nível espiritual que
que todo o Gan Eden, né, estava reunido, os anjos, Hashem, todo mundo, eles entraram no Shabat se sentindo muito mal. Eles estavam sujos, eles não estavam preparados, estavam impuros para entrar no Shabat naquele nível espiritual que eles estavam. Então o mundo espiritual é muito claro, você não tem méritos, não se sente com méritos, então tchau, saia logo daqui. E foi então que eles foram expulsos, mas essa expulsão foi causada por eles próprios não sentiam mérito de estar ali, né? Se sentiam sujos. Pensa você, vai numa festa de gala, vestido de bermuda e chinelo, todo rasgado, sujo de terra, né? Você não vai se sentir bem naquele lugar. Então, da mesma forma, né, fazendo uma referência metafórica aqui, foi mais ou menos assim que eles estavam lá. Então, nesse processo, né, voltando um pouquinho ao processo do Tikkun que eles estavam realizando, porque esse conceito de que eles não se sentiam meritosos de estar ali, vai nos remeter ao que chamamos na Kabbalah de pão da vergonha. E é um conceito muito basilar dentro dos estudos cabalísticos, né? Porque esse pão da vergonha é justamente essa sensação de não ter mérito daquilo que está acontecendo. E agora eu vou entrar um pouquinho mais nesse detalhe. Quando eles estavam realizando aquele processo de Tikkun, que eu falei anteriormente, eles estavam em Malhut, eles receberam aquela luz, e era uma luz muito forte, muito grande, muito graciosa. E eles pensaram, mas a gente não tem méritos de estar recebendo essa luz. Não vamos receber, vamos fazer outra coisa. Vamos assistir um Netflix, né? Vamos passear aqui no parque. Mas aí eles pensaram, se a gente não receber essa luz, a luz não vai ficar triste? Né? Deus não vai ficar triste da gente não estar recebendo? Ele quer dar isso para nós, né? Então vamos receber. E aqui foi nesse momento que há esse conceito de receber para compartilhar. Então eles receberam essa luz, numa medida também para agradar o Criador. E aí, quando eles partiram, então, para Yesod, eles receberam mais luz, e novamente houve essa questão da vergonha, do mérito, e novamente pensaram em agradar o Criador. E foi indo assim, né? Obviamente que a gente pode pensar, se alguém te faz, você está 2, 3 dias sem comer, alguém faz o prato de comida que você mais gosta, e vai te oferecer, fulano, eu te trouxe essa comida aqui, você vai dizer, não quero receber. Se eu fosse te dar R$1 milhão, né, sou o teu amigo e tal, vou te dar R$1 milhão como presente. Obviamente, você vai sentir aquela coisa, não posso receber isso, mas você vai também receber para me agradar, enfim. Mas o que eu quero dizer, mesmo que você receba pensando no outro, pensando em compartilhar, sempre vai ter um motivo egoísta por trás disso, né? A gente não consegue se livrar desse motivo egoísta. E obviamente, você vai querer receber esse R$1 milhão, você vai querer receber o prato de comida porque você está com fome, né? Então, nesse sentido, eles recebiam para agradar a luz, mas também porque eles queriam, mesmo que não se sentissem com méritos, eles queriam receber essa luz. E era justamente esse Tikkun que eles estavam fazendo na árvore da vida, que eles passariam do desejo de receber para compartilhar, para o desejo de compartilhar para receber. E um grande ensinamento da Kabbalah, quando a gente alcança esse nível, nós estamos, de certa forma, anulando o nosso egoísmo, anulando a nossa vontade pensando em um coletivo, em um bem maior, onde todos vão ser felizes, e não apenas eu, não apenas os meus interesses, os meus objetivos, mas a coletividade, porque fazemos parte, todos somos um, né? Nós fazemos parte de uma única alma, de uma grande alma. E quando realizarmos todos os nossos tikkunim, nós vamos nos reunir novamente, né? Nos juntarmos e fazermos parte novamente dessa grande alma. Com isso, podemos ver que o objetivo maior é nos desligarmos do nosso lado animal, do nosso lado instintual, que visa o prazer físico, que visa o prazer egóico, o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa vida, o nosso objetivo, para pensar em receber a luz, para poder compartilhar, para que as pessoas à nossa volta também possam estar em um nível espiritual, um nível de graça, de alegria, junto conosco. E não que a gente receba apenas para nós. É como o que eu já falei em outras aulas. Você quer receber R$1 milhão para ter uma casona, para ter um carrão, para se sentir o poderoso, para mostrar para os outros que você é bem-sucedido, que você venceu na vida, porque na nossa sociedade atual, isso é sinônimo de sucesso, né? É sinônimo de
de poder. Quando a gente vê uma pessoa com um carrão, uma casona, a gente pensa, nossa, eu queria ser como essa pessoa. A gente não mira bens morais, bens espirituais. A gente não mira, eu quero ser como aquele rabino, eu quero ser, nossa, eu queria me assemelhar àquela pessoa que ela tem uma grande envergadura espiritual. Eu queria ser essa pessoa, sim, que consigo dominar os meus instintos, que consigo me conectar com a luz. A maioria das pessoas estão visando apenas os bens materiais, o sucesso material que aquela pessoa obteve. Isso é devido justamente a essa confusão do bem e do mal dentro da nossa realidade. Por que eu quero dizer isso? Quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, tudo isso se misturou, tudo isso ficou confuso. Então, comer um lanche, comer um hambúrguer é uma delícia, mas faz muito mal. Então, eu gostaria de todo o meu almoço aqui comer um triplo X salada, mas se eu fizer isso, eu vou morrer em poucos anos. Então, na nossa realidade, tudo é confuso. E justamente, muitas vezes, nós vemos uma pessoa com um carrão, com um casão, mas quando a gente vai olhar o interior dessa pessoa, é totalmente destruído. É uma pessoa com pouca moralidade, com pouca honestidade. Muitas vezes conseguiu todos esses bens passando por cima de pessoas. E quando você vai analisar a vida dessa pessoa, ela não tem amigos, não tem família, justamente porque o único objetivo dela são bens materiais. Eu não estou querendo dizer com isso que a gente não deve buscar o conforto material, que a gente não deve buscar algo melhor na nossa vida. Muito, muito, muito pelo contrário. A Kabbalah ensina para nós que o sucesso material também ele tem relação com a quantidade de luz que a gente recebe, com o nosso alinhamento com a luz. Quanto mais alinhado com a luz, mais a gente vai receber abundância, não só espiritual, mas material também. Mas com isso eu quero dizer, passar um ensinamento de que esse não deve ser o objetivo principal da nossa vida. A gente deve priorizar outras coisas. Então, quando você quer receber 1 milhão, qual que é o teu objetivo? Ter 1 milhão para se mostrar, para se sentir mais poderoso, para mostrar aos outros que você foi bem-sucedido, que você foi campeão? Ou você quer receber isso para ter uma vida tranquila, para você conseguir se dedicar à sua família, aos seus estudos, para que você tenha tempo de fazer isso, para que você não precise se preocupar com as contas, não precise trabalhar 8 dias na semana, que você não precise estar sempre se estressando com coisas que estão com problema que o dinheiro resolveria, que você possa também ajudar as pessoas que estão à sua volta, que têm problemas financeiros ou que têm alguma dificuldade e com aquele dinheiro você vai conseguir ajudar. Que você possa também ir além, ajudar ONGs, ajudar instituições que vão ainda passar essa luz, passar essa ajuda a pessoas ainda menos favorecidas. Isso que eu quero dizer entre o desejo de receber para compartilhar e o desejo de compartilhar para receber. Então, essa história de Bereshit vai nos trazer muitos e muitos ensinamentos, não para por aqui, Mas o que eu quis trazer hoje é principalmente isso, que é algo que vemos muito dentro da Kabbalah, o desejo de receber, a questão do pão da vergonha, da nossa alma não sentir méritos. Então, quando nossa alma não sente méritos de algo, não adianta, a gente nunca vai conseguir aquilo. Você pode ver pessoas que às vezes nascem em famílias de milionários e elas são depressivas. Elas não conseguem ser felizes tendo tudo, tendo todos os bens materiais, carro, estudo, viagem, tudo que ela quiser ela tem. E ela não consegue ser feliz. Isso porque lá dentro da sua alma, ela não sente mérito de ter aquela luz, de ter essa abundância em sua vida. E justamente ela não tenta buscar algo que vá suprir isso, Então o que a gente diz? Sempre quando alguém nasce assim, uma família abonada, não precisa nem trabalhar nem nada, se essa pessoa se destina a algum trabalho, se destina a ajudar as pessoas, coloca toda essa energia em algum trabalho que vai fazer diferença em alguma coisa, ela vai encontrar o sentido da sua vida. Ela vai perder esse pão da vergonha, essa sensação de não mérito daquilo tudo que ela adquiriu, justamente porque ela está fluindo aquela luz. Não está aguardando tudo para si, mas tudo que ela está recebendo, ela está também compartilhando. É com essa mensagem que eu encerro essa primeira aula, esse primeiro vídeo desse mini curso do Zohar que estamos dando aqui gratuitamente. E também, se você deseja nos ajudar a ajudar o nosso trabalho, ajudar a continuar essa mensagem,
Se você gostou dessa aula gratuita e quer ajudar o nosso trabalho a fazer uma doação em troca desse conhecimento obtido, você pode fazer um Pix para ordosanctum, solis@gmail.com. Vai estar aqui no link na descrição do vídeo também. E será muito bem-vindo, ajudará a continuar o nosso trabalho. Espero que todos tenham gostado. Shalom lekulam, paz a todos e até a próxima aula.